Nós estamos acabando, meus irmãos. Hoje vai ser o capítulo 18 de Apocalipse. Está chegando o fim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir concluir, nas poucas aulas que nos restam, o livro de Apocalipse. Então vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai. Esse tempo agora de instrução, que o Senhor dirija essa aula e que possamos conhecer um pouco mais daquilo que Tu revelaste ao Teu servo João e conhecer um pouco mais essa visão, bem como poder aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Nós vimos na nossa última aula, no capítulo 17, a situação do sistema econômico, do sistema religioso idolátrico que seduziu as nações e que estava realmente distorcendo a sociedade para a idolatria. Agora no capítulo 18, nós vamos ver como que esse sistema, todo ele entrará em colapso, como ele será destruído, como chegará finalmente à ruína de todo o sistema maligno que é simbolizado pela Babilônia. Os irmãos precisam lembrar que Babilônia, falamos isso na última aula, é uma cidade que cria aqui na visão de João uma metáfora. A Babilônia foi aquele império, o Império Babilônico, que levou o povo de Judá ao cativeiro, governado por Nabucodonosor. E de fato foi um dos maiores impérios da história conhecida. E nesse sentido, não só pelo seu poder, não só pela questão do exílio, mas realmente por conta da imoralidade da Babilônia, essa cidade virou uma espécie de exemplo, de grande exemplo de maldade. E nós ainda habitamos nessa Babilônia, nós ainda vivemos na Babilônia, porque o que João deseja nos mostrar é que a Babilônia não é simplesmente uma questão geográfica, não é simplesmente uma questão de terreno, mas tem a ver com uma questão de sistema de pensamento, tem a ver com a forma de vida. Portanto, não é uma questão geográfica, mas é uma questão espiritual. E o capítulo 18, portanto, nos mostra como é que esse sistema maligno, como é que esse sistema de pensamento, ele finalmente encontra-se com Deus em ruína. Como é que ele vai ruir. Eu passo então a fazer a leitura do versículo 1 a 3. E vamos fazer então a exposição à medida que vamos lendo. E vice-versa. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui nós encontramos o anjo, um arauto do Senhor, que vem dos céus, e ele anuncia com grande glória. E é interessante ver que ele tem grande autoridade e uma glória que ilumina diante da terra. E isso aqui é uma comparação muito curiosa. Mas a gente está na visão de João. Ele está vendo as cidades, ele está vendo a Babilônia, a luz que a Babilônia emite através da sua própria glória. Mas agora vem um anjo com grande autoridade que tem um brilho maior do que o brilho daquela cidade. Em outras palavras, o que João deseja nos mostrar é que esse anjo que está vindo, ele detém maior poder, ele detém maior autoridade, ele detém maior glória que a Babilônia no auge da sua glória. E é exatamente esse anjo, esse arauto, esse mensageiro de Deus que passará a declarar o fim,
da Babilônia. Com a voz potente, portanto, ele passa a dizer o que vai acontecer com a Babilônia. Ele diz que ela caiu. E por que ela caiu? Ela caiu, nós vamos ver mais à frente, por causa do juízo de Deus. Mas o que é essa Babilônia agora? Nesse momento histórico, lembrando que Babilônia não tem nada a ver com a cidade lá governada por Nabucodonosor. Na Babilônia aqui é um sistema de pensamento, uma cosmovisão, uma estrutura que tem como fundamento, veja, morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. É uma descrição terrível, mas que é exatamente a clareza de entendermos que o sistema de pensamento que governa esse mundo está fundamentado nos planos e na força de demônios. Quem tem o interesse de conduzir esse mundo em rebeldia a Deus é o próprio Satanás. E nós temos visto que Satanás, ele governa esse sistema. Ele é adorado por esse sistema, mesmo aqueles que são seduzidos pelos benefícios do sistema religioso anti-Deus, do sistema econômico anti-Deus, da perversidade que se instaura nesse mundo. Mesmo assim, essas pessoas, mesmo que não saibam de fato que estão adorando ao diabo, elas estão. Porque não existe muro, a gente já falou sobre isso. O mundo, espiritualmente falando, está dividido em apenas 2 sistemas de vida, 2 sistemas de pensamento: o sistema de pensamento que agrada a Deus e o sistema de pensamento que desagrada a Deus. O sistema de pensamento que está fundamentado na lei de Deus e na sua palavra, e o sistema de pensamento que está fundamentado na força de demônios, na adoração do próprio Satanás. Isso é o verdadeiro satanismo, tá, gente? É porque tem os satanistas aí que estão matando um bode ali no cemitério. O que esse cara está fazendo? E um governante mau, e um médico que está matando uma criança na barriga de uma mãe, e um protesto em prol de liberdade sexual, em prol de destruição da família, é a mesma coisa. É satanismo do mesmo jeito. Só que um é mais gráfico, né? Um é mais assustador. E muitas vezes o tolo que está fazendo isso ganha muito menos do que o outro, que está adorando ao diabo da mesma forma. Da mesma forma. Então é preciso que a gente entenda que a Babilônia, ela não vai surgir. A Babilônia, ela já está aí. A igreja está no meio da Babilônia. Nós estamos no meio, nós vivemos uma sociedade extremamente babilônica. Extremamente babilônica. As leis que são votadas, os princípios que são exaltados. A situação aconteceu esse mês, estamos em novembro ainda. Esse mês aconteceu uma situação curiosa. Eu tinha, no mês passado, vindo do Rio Grande do Sul, né? Eu fui ao Rio Grande do Sul e na volta eu tive um certo problema com a companhia aérea que o pessoal lá tinha comprado a passagem para eu ir. E a coisa foi, eles trocaram minha passagem, né? Eles trocaram meu voo, trocaram minha aeronave e ainda me fizeram pagar por isso, né? Então, foi pouco, foi R$20 que eles me fizeram pagar, mas eu paguei por causa do que eles fizeram lá no sistema. E por mais que eu explicasse, olha, tem um negócio errado aqui, isso aqui não está certo. Enfim, eu fiquei muito indignado, mas orei ao Senhor, pedi que Ele fizesse justiça no meu nome. Mas aconteceu 2 coisas que vocês devem ter acompanhado aí na grande mídia. Que foi o caso de um casal que estava com um bebezinho e que ficou mais de 12 horas sem saber quando conseguiriam viajar
por uma conexão que eles estavam fazendo, eles já vinham de outro lugar. A aeronave deles deu pane, eles ficaram esperando, não foi a aeronave que deu pane, deu problema no clima do lugar onde eles iriam aterrissar. E então eles ficaram horas no avião com o bebezinho, gastaram todas as fraldas, gastaram a comida, não tinham mais o que fazer, e a companhia aérea simplesmente não dizia se eles iam para um hotel e tudo mais. E eles ficaram tão indignados, você deve ter visto, que eles pegaram, né, aquele negócio que separa as filas e começaram a quebrar os guichês lá do aeroporto. Acho que foi em Guarulhos isso. Vocês viram essa situação? E eu vi que muita gente ficou muito crítica ao casal, dizendo assim, mas é um absurdo, esse povo rico, não sei o que e tal. E eu me compadeci muito deles, porque eu tinha passado por uma situação muito parecida. Não cheguei a fazer o mesmo, mas tive vontade. A situação de você ter um bebezinho, e eu que já viajei com um bebezinho, com 2 bebês, com 3 bebês, eu sei o que é uma viagem com criança. E como é difícil. Como é estressante. Como você precisa estar realmente assim. E quando você vê que a companhia aérea não faz nada em seu benefício, realmente a ira. E as pessoas, eu percebi que não se deu assim, não houve uma empatia por parte das pessoas. Eu vi os comentários no Instagram e tal, desse vídeo. Aí, essa semana aconteceu uma outra situação, talvez vocês tenham visto essa também, que foi um casal que estava levando um coelho para a Holanda. E eles tinham uma decisão judicial em que eles poderiam viajar com esse coelho. E eles não foram permitidos viajar com o coelho. Por quê? Não poderia viajar com roedor, ainda que o coelho não seja um roedor. Mas aí, eles não podiam explicar. Veja só, a companhia aérea não submeteu a uma decisão judicial, quanto mais a biologia, né? Então, eles ficaram extremamente indignados, a confusão foi tão grande, teve troca de tapa, xingamento, um monte de coisa. Mas foi muito curioso, porque eu vi as pessoas extremamente compadecidas com aquela família por causa do coelho. Os comentários eram o mesmo jornal. E talvez eu faça um print das duas coisas para tentar mostrar isso, porque eu tenho que cortar muita coisa para não expor nada, né? Mas um vídeo, as pessoas criticando por causa dos pais. E o outro, os tutores do animal que estavam ali indignados. Para mim, as duas coisas são terríveis. A companhia aérea fez uma coisa horrível. Mas o que salta aos olhos é a empatia. É ver as pessoas muito mais sensibilizadas, porque um coelho não viajou, enquanto que pais com um bebê não têm essa mesma sensibilidade. Sistema babilônico de pensamento. Os animais, eles têm uma predileção, as pessoas se sentem mais, elas ficam mais simpatizadas com o que está acontecendo, elas são mais simpáticas ao que está acontecendo com um animal do que com uma criança, né? A ponto da gente ver aí legislações que protegem os bebês de baleias, bebês de animais que estão em extinção, mas essa mesma legislação deseja permitir a morte de crianças até o parto. Até o parto. É muito curioso isso. Países extremamente progressistas têm uma tendência de proteger muitos animais e de matar as crianças. Sistema babilônico. É Babilônia. Isso é o sistema econômico, esse é o sistema político, é o sistema de pensamento. E isso está, portanto, fundamentado no quê? Ações demoníacas. Quem mais se beneficia com a morte de crianças? A gente pode lembrar das histórias. A história do Êxodo, a história de Jesus, onde vários bebês foram mortos, e agora a nossa história, onde bebês têm sido mortos todos os dias através de leis que defendem, né, a ideia de aborto. E o texto nos fala que essa Babilônia, ela seduziu as ações. O sistema
demoníaco, maligno, ele seduziu todas as nações. Olha só o versículo 3. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. A prostituição aqui não é tanto a questão sexual da coisa. O ponto é a idolatria que está voltada para essa prostituição. Eu mostrei para vocês isso na aula passada, que prostituição e idolatria estão associados. Nós temos vários relatos no Antigo Testamento onde o povo se prostituía com idolatria. Uma coisa estava sempre voltada para a outra. E é essa a ideia. Por isso que o sistema não é apenas um sistema econômico. Por exemplo, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à sua custa. Veja, não é simplesmente uma questão econômica, mas é religiosa. Porque esse sistema babilônico leva as pessoas a se comprometerem com a idolatria, a se comprometerem contra Deus. E para isso receberão justa punição por parte do Senhor. Agora, vamos ver o que uma outra voz vai dizer a respeito desse momento. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então agora uma nova voz surge. Veja o versículo 4. Ouvi outra voz, não é mais a voz do anjo poderoso. Essa voz parece ser do próprio Deus. Ou talvez de um anjo, ou Cristo, falando, sendo como o próprio Deus, né, como um representante. Porque o texto fala que saiam dela, povo meu. Então é Deus falando com o seu povo. Pode ser um anjo? Pode. Mas mesmo que seja um anjo, é um anjo falando da parte de Deus, dizendo: saiam dela, povo meu, assim diz o Senhor. Então, o que esse novo arauto, essa nova mensagem tem? Ao invés de dizer agora para a Babilônia, a declaração agora é para o povo de Deus. Nós que estamos vivendo na Babilônia. É uma exortação de Deus ao seu povo para que permaneçam fiéis, para que se afastem da maldade, da perversidade da Babilônia. É claro que esse afastamento, ele não é um afastamento como se nós pudéssemos sair do mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que orava por nós, intercedia pelo seu povo, para que não que eles saíssem do mundo, mas para que vencessem o mundo, para que mesmo no mundo eles pudessem viver como Ele venceu. E, portanto, a exortação de Deus para nós é que nós precisamos cuidar com a influência desse sistema babilônico na igreja. Porque ele atinge a igreja realmente. A forma de vida, a forma de pensar, a forma de agir, os critérios atingem a igreja e muitas vezes a igreja se deixa levar. Muitas vezes nós vamos caminhando, de repente a Babilônia não é mais lá fora, é aqui. Nós vamos observando as pessoas se deixando levar pelo pensamento, talvez pela tentação econômica. Afinal de contas, se o sistema econômico nosso está fundamentado
num pensamento maligno. Se o sistema econômico ele está voltado para o ganhar a toda custa, passar por cima de qualquer coisa para que você possa vencer, isso começa a afetar a igreja. E as pessoas começam a achar que é isso mesmo. E aí vê pessoas, ditas pastores, que sobem nos púlpitos para encorajar os outros a fazerem o mesmo. Teve um desses pastores famosos que há pouco tempo estava num teatro aqui em Recife, cobrando ingresso para ouvir um sermão. Um sermão bem entre aspas aí. Famosíssimo, milhões de seguidores. Milhões de seguidores. O povo paga caro para ouvi-lo pregar. E o que ele vai pregar? Nada mais que o sistema babilônico de pensamento. Nada mais do que um arauto da Babilônia, um falso profeta. Por isso, saiam dela, povo meu, não sejam cúmplices. Perceba o cuidado, o problema. Nós vivemos na Babilônia e precisamos não sermos cúmplices do que ela faz. Quantos de nós muitas vezes começamos a ter certo prazer com as coisas mundanas, com a luxúria mundana? É o jeito de vestir, é o jeito de falar, são as permissividades que nós vamos deixando, levados por redes sociais, por televisão. Muitas pessoas passam às vezes a semana inteira, assiste a novela todinha da Globo, aí vai para outra, da Record, não sei o quê, só promiscuidade, só mensagem do diabo, e você deixa o diabo falando o dia todinho na sua casa. Aí depois acha ruim, porque brigou com o marido, mas o diabo falou o dia todinho na tua casa, você acha que vai acontecer o quê no seu casamento? Porque nós deixamos essas coisas entrarem na nossa vida. E portanto, veja, Deus está falando com a igreja. Não é com crentes que vão desviar, não é apostasia. É com a gente mesmo, a gente que quer ser fiel. Ele está dizendo, abra o olho, para que você não seja cúmplice. Por quê? Porque a injustiça da Babilônia acumulou até os céus. Até os céus, é muito. É muito. Não tem arranha-céu que se compare com isso. É muito pecado, é muita injustiça. E Deus irá julgar. No seu orgulho, no orgulho da Babilônia, ela será julgada. E então ele passa agora a falar com os agentes que vão julgar e vão derramar a punição. Ele diz, retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Agora é o momento da paga, da vingança do nosso Deus. Profetizado em Isaías, em que Jesus lê o texto, dizendo que se cumpre naquele dia o que o texto estava prometido, mas ainda não o dia da vingança. O dia da vingança chegou. Diz nessa visão, né? Ela vai chegar ainda. Está chegando, o dia da vingança está vindo. E quando vier, ele vingará e retribuirá em dobro tudo o que a Babilônia fez contra a igreja. No alto do seu orgulho, ela glorificou a si mesma. E ela pensava, não sou viúva, tenho muitos homens, nunca saberei o que é pranto. E aí o versículo 8 determina, por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. É o Senhor poderoso que irá queimar a Babilônia, que irá destruir a Babilônia. Essa destruição trará grande lamento. E aí nós caminhamos mais um pouco no texto. Versículo 9 ao 19 é o lamento da Babilônia e daqueles que se prostituíram com ela. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe,
com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto, de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carruagens, e de escravos, e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Perceba que é um refrão. O refrão é: em uma só hora foi devastada. Para demonstrar o tamanho, o poder da glória de Deus diante da pequenez de uma Babilônia que é considerada a grande cidade. E, portanto, esse lamento, o lamento de quem enriqueceu tanto, o lamento de quem pôde desfrutar da Babilônia, mas que agora não consegue mais comprar nem vender. Mas que agora, e veja a lista de compras, né? Você já imaginou, fala aqui para os maridos, né? Sua esposa diz assim: querido, não esqueça, vá no supermercado, compre lá ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda de escarlate, púrpura, melhor dizendo, peraí, linho finíssimo de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera. Assim, não, o que é isso? Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, canela, e assim vai. E no final ainda tem assim: compra escravos e até almas humanas. Quer dizer, minha filha, que supermercado você acha que eu vou? Aqui no Big não tem isso não. O que a lista mostra, o que essa lista aponta, é o luxo, é a riqueza. As coisas que são aqui apontadas, sem dúvida, são coisas que tinham destaque de poder, de status, de riqueza nesse período. Talvez em nossos dias dissessem outras coisas: compre uma Ferrari, compre uma empresa ou coisa do tipo. Enfim, aquilo que demonstrava riqueza. Não mais. É o fim do sistema econômico. Agora se lamentam os reis da terra. Agora se lamenta toda a terra, porque simplesmente isso não é possível. Porque em uma só hora, em um só dia, tudo foi destruído. Em um só momento, tudo foi destruído. Vocês já imaginaram se amanhã a gente tivesse que ficar trancado em casa, a gente não pudesse trabalhar, a gente tivesse que
depender daquilo que nós já temos, porque simplesmente a gente não vai conseguir trabalhar para conseguir tirar o sustento para amanhã, para outro dia. Você imaginaram isso acontecer? Pois é. Aconteceu, não foi? Por causa de uma pandemia, o sistema econômico nosso entrou em um colapso. Nós estamos vivendo numa situação terrível por conta da pandemia. Imagine quando vier o Senhor. Imagine o colapso desse sistema. Em uma hora, tudo acabou. Todos os prazeres que foram dados, foram recebidos pela Babilônia, não farão mais significado, não terão mais significado. Essa é a devastação completa e total da Babilônia. Por isso choram, planteiam. Até os mercadores do mar. Aqui é curioso, porque se não tem alimento, se não tem pedras preciosas, se não tem o que vender, não tem o que transportar. A gente passou isso há pouco tempo também. As pessoas que trabalham com transporte sofreram muito com a pandemia, porque eles trabalham transportando coisas que não podiam ser transportadas. As pessoas trabalham com caminhoneiros, pessoas que trabalham como Uber, táxi ou coisa do tipo, simplesmente não conseguiam fazer transporte porque não havia o que transportar. Aqui está a Babilônia ruindo. Não há mais o que transportar, não há mais o que vender, comprar. Só há pranto, dor e sofrimento. Tudo foi devastado. O texto nos mostra com clareza a vingança do Senhor e o poder de Deus e o tamanho da destruição e devastação que vai acontecer em breve nesse sistema de mundo perverso que nós vivemos. Mas é motivo de júbilo para nós sabermos disso. O texto termina, versículo 20 ao 24, com um convite. Na verdade, o texto vai, esse momento de adoração, vai até o versículo 10 do capítulo 19. Eu parei porque ia ficar muito extenso, mas o texto vai seguindo do versículo 20 até o capítulo 19, versículo 10, falando sobre esse momento de celebração diante da ruína da Babilônia. Versículo 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombetas. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca, jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Indo de trás para frente, o que a gente vê no versículo 24 é exatamente a derrocada aparente da igreja. Já vimos isso no passado. Na visão de João, há um momento em que a igreja parece que vai acabar. O sistema babilônico ganha poder e ele recebe da besta autoridade, força, poder para realmente lutar e vencer contra a igreja. Fazer com que o povo de Deus sofra,
seja perseguido, morra. Mas isso não é o fim. Agora é o momento de júbilo. Agora é o momento de júbilo. Nós somos chamados a considerar a história que está sendo nos contada e lembrarmos que o fim ainda não chegou, mas quando o fim chegar, será momento de júbilo e alegria para a igreja. Alegre-se por causa dela. Alegrem-se por causa da destruição da Babilônia. Todos os santos apóstolos e profetas, todos os crentes fiéis ao Senhor, todos aqueles que se afastaram da Babilônia, alegrem-se, porque Deus julgou a causa. Meus irmãos, vivemos num mundo de tantas impiedades, não é mesmo? Vivemos num mundo de situações tão terríveis. Todos nós vivenciamos situações que nós olhamos e não é possível. Será que Deus não está vendo isso não? Deus não está vendo a pobreza, Deus não está vendo a injustiça, homens maus que usam o seu poder para fazer o mal. Deus não está vendo isso? Calma, alegre-se, porque Deus julga a causa. E o anjo forte, portanto, jogando essa pedra no mar, exemplifica exatamente aquilo que vai acontecer com a Babilônia. Como uma pedra pesada que é lançada no oceano para nunca mais ser achada, a Babilônia finalmente será destruída para nunca mais ser vista. Não haverá mais festa, não haverá mais alegria, apenas será esquecida. Nunca mais brilhará nada na Babilônia, porque o Senhor julgou a Babilônia. É o fim do carnaval babilônico. Eu estava falando no sermão sobre a questão do carnaval, no sermão, nos avisos, né, do carnaval. E nós estamos aí nessa situação curiosa e contraditória da nossa sociedade. Um grupo querendo que o carnaval volte, possivelmente por questões econômicas, mas também por questões sociais, né, de prazer, de festas, etc. E esse mesmo grupo, que é basicamente o grupo das pessoas que vivem, né, desse mundo, dessa vida progressista que está aí, defendendo a ideia que não é momento de carnaval, a gente tem que esperar para que a pandemia, porque a pandemia. E aí que é a contradição interna desse povo que vive dependendo dos seus próprios sistemas de pensamento. E ano passado foi curioso, esse ano foi curioso, ano que vem certamente será também curioso a ideia de uma Olinda sem carnaval, né? Talvez os mais velhos aqui, não vou perguntar quem é a pessoa mais velha aqui do auditório, para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas a minha mãe tem 76 anos. E ela lembra, e a gente tem foto dela com 6 anos, então há 70 anos, com roupa de carnaval. Então, eu imagino, né, o quantos anos que tem carnaval aqui em Olinda. Esse ano não teve, ano que vem talvez não tenha, por causa da pandemia. Mas haverá um dia em que o carnaval vai cessar. Mas vai cessar de uma vez por todas. De uma vez por todas. Porque não haverá motivo para alegria, apenas pranto. Não haverá motivo para essa celebração que as pessoas fazem em busca de seus prazeres malignos. Não é que música seja ruim não, viu, meus irmãos? E nem festa. Porque, afinal de contas, essa é a nossa festa. É o nosso carnaval. Cuidado aí com a palavra, mas desconsiderando o termo. Nós somos chamados a celebrar. E o culto a Deus, meus irmãos, é exatamente uma espécie de anunciação dessa celebração.
nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, e eu disse a vocês, eu tenho dito sempre, que o livro do Apocalipse é um livro extremamente doxológico, é um livro que nos leva a glorificar a Deus, porque nós estamos vivenciando os tempos em que a Babilônia ainda está bebendo do sangue dos santos. Nós estamos vivendo tempos em que a Babilônia ainda está desfrutando das suas luxúrias e ainda no seu orgulho parece intocável. Mas nós que cremos na palavra de Deus sabemos que esses dias estão contados. E sabe qual é a melhor forma de você declarar isso? É quando você vem no domingo, o dia do Senhor, e adora ao Deus Todo-Poderoso. E declara que Ele é maior, que Ele é mais importante, que a sua vida depende dEle. Quando você glorifica a Deus, você está pré-anunciando toda a celebração da vitória do Cordeiro contra a Babilônia. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o capítulo 19, vamos continuar a ver e observar como Cristo vence. Meu objetivo, na verdade, é dar conta do capítulo 19 e 20 na próxima aula. Vamos ver se vai dar certo. Para que a gente possa ver como Cristo venceu completamente o diabo, né? Seus planos malignos. Ele vence a Babilônia, que está fundamentada no poder satânico, e vence também o próprio Satanás, manifestando assim a sua glória com todo o poder. Nós vamos encerrar, mas abrir para perguntas. Se alguns irmãos tiver, eu não sei se teve um formulário passando por aí, se teve, eu não vi, mas se houver alguma pergunta aqui, se houver alguma dúvida aqui no nosso plenário, o irmão pode levantar uma de suas mãos e um microfone vai surgir daqui a pouco aqui. O microfone está aqui. Alguém tem alguma pergunta? Deseja compartilhar alguma coisa? Nós temos até um tempinho. Se não tivermos, não sei se eu estou olhando aqui no WhatsApp, pelo WhatsApp não teve. Temos alguma pergunta, meus irmãos? Fique à vontade, senão a gente encerra. Não? Muito bem, então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. E mais tarde nos encontramos, 18h30, para adorar a esse Deus que virá julgar a Babilônia. Hoje nós estamos sofrendo, mas nossa alegria logo virá, quando o Senhor Jesus Cristo vier, o dia da vingança do nosso Deus. O nosso chamado hoje é: não sejam cúmplices com a Babilônia. É isso que vamos fazer agora. Você vai sair daqui pensando: não serei cúmplice da Babilônia. Essa cumplicidade, ela é sutil. Pode ser no trabalho, pode ser com seus familiares, pode ser na educação dos seus filhos, pode ser na forma como você trata seu vizinho ou sua vizinha. Não serei cúmplice com a Babilônia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de instrução na Tua Palavra. Nossa oração, Senhor, é que nos dê condições de sermos fiéis e não cúmplices com a Babilônia, com esse sistema mundano perverso. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Dar-nos entendimento, condições de fato de nos afastarmos desse sistema de mundo, desse sistema de pensamento mundano, e que possamos realmente exercitar a cosmovisão bíblica, aquilo que vem da Tua Palavra, a forma de vida, a forma de crer, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo e até mais tarde, se Deus assim permitir.